Olá pessoal, eu sou a Diana. Vou continuar com vocês aqui a revisão de termologia a partir do comportamento térmico dos gases. Bom, começando aqui pelos conceitos fundamentais, a gente tem 3 grandezas que são essenciais para estudar os gases. Não sei se vocês se lembram, mas elas são temperatura, volume e pressão. Essas 3 servem para a gente identificar uma série de coisas. E para simplificar o nosso estudo de gases, que ele é um pouco extenso, a gente vai considerar apenas os gases ideais. Aí, o que são gases ideais, né? Esses gases, eles vão obedecer a 3 leis bastante importantes que são sintetizadas por essa equação aí embaixo, que é chamada de equação de Clapeyron. PV igual a nRT, onde P é pressão, V é volume, N número de mols, R é a constante universal dos gases, que tem esse valor aí, e T é a temperatura. A equação geral dos gases é outro aspecto bastante importante desse estudo, já que ela nos permite encontrar diversas informações acerca de transformações gasosas. O que são transformações gasosas? É quando um gás parte de um estado inicial de temperatura, pressão e volume e chega em outro estado final. Aí, nesse estado inicial, a gente vai ter a temperatura 1, que é a temperatura do estado inicial, a pressão 1, que é a pressão do estado inicial, o V1, que é o volume do estado inicial. Depois que ocorre a transformação, a gente vai ter outra configuração para o estado final. T2, P2, V2, temperatura 2, volume 2, pressão 2, né? Aí essa fórmula aqui anterior, ela acaba ficando apenas volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2, já que a pressão 1 vai ser igual à pressão 2, então quando a gente for fazer as contas, elas vão meio que se cortar. Temos a transformação isovolumétrica, que ocorre a volume constante, o volume 1 igual a volume 2, aí a equação anterior fica pressão em 1 dividido por temperatura em 1 igual a pressão em 2 dividido por temperatura em 2. E temos a transformação isotérmica, que ocorre a temperatura constante. Temperatura em 1 igual a temperatura em 2. Então, vai ficar só pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Partindo agora para a energia interna de um gás. Quando a gente fornece calor a um corpo, na verdade, a gente está fornecendo energia a ele. Então, quanto mais calor a gente fornece, mais energia fornecemos. E para calcular essa energia interna, a gente vai utilizar essa equação aí. U é igual a 3 meios de nRT, sendo U a energia interna, N número de mols, o R é a constante universal dos gases e o T a temperatura. Dentro desse conceito de energia interna, de gás, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os conceitos da termodinâmica. Começando aí, o que seria um sistema termodinâmico? Tudo que vocês repararem em questões, eles sempre vão estar tratando de um sistema, seja um sistema aberto ou um sistema fechado. Normalmente, em quase 100% das vezes, arrisco a dizer, a gente trabalha com sistemas fechados. Então, o que é um sistema fechado? É aquele que não realiza trocas de calor com a vizinhança, nem exercem ou recebem trabalho do ambiente externo. Então, ele é completamente isolado. O que acontece dentro é o que a gente estuda e o que acontece fora não interfere no sistema, né? E o estado termodinâmico? Estado termodinâmico é em que situação aquele sistema está. Então, alguns parâmetros que a gente classifica esse estado são temperatura, volume e pressão. Então, quando a gente observa a pressão, o volume e a temperatura, a gente pode dizer em que estado está aquele sistema. E uma transformação ela ocorre quando o sistema sofre uma mudança de estado termodinâmico. Quando passa de uma situação 1 para uma situação 2, ocorreu uma transformação. Aí a gente pula agora para as transformações reversíveis. Então, o que são transformações reversíveis? O nome já dá uma ideia, né? É aquilo que a gente consegue fazer com que volte para um estado inicial. Então, essas transformações que podem ser revertidas, elas ocorrem quando a gente está perto da situação de equilíbrio. O sistema que passa por essa transformação, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial. Já as transformações irreversíveis, o sistema ele
se transforma de tal modo que não é mais possível, não se consegue mais fazer com que ele volte ao seu estado anterior. Ainda nesse aspecto, a gente tem o equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico ocorre quando a gente não tem mudança de estado, naqueles parâmetros que a gente usa para classificar: pressão, volume e temperatura. Ou seja, um adendo, não ocorre mudança de estado de forma espontânea, ou seja, o sistema por si só, ele não muda sua configuração, só se alguma interferência externa fazer com que ele mude, mas a princípio, de forma espontânea, não há mudança desse estado. Outro conceito importante é o trabalho termodinâmico. O trabalho termodinâmico, ele é realizado pela força que as moléculas de gás aplicam nas barreiras do recipiente quando elas estão sofrendo colisões. Isso permite que elas troquem energia entre os sistemas termodinâmicos por conta justamente dessa movimentação. Então, é o trabalho exercido por essa força. Outro conceito importantíssimo é a lei de Joule. Ela concatena alguns conceitos, né? Por exemplo, quando a variação da temperatura for maior que zero e a variação da energia interna for maior que zero, significa que a energia interna do gás está aumentando. Porque se você reparar, variação da energia interna, esse ΔU, seria a energia final menos energia inicial, né? Então, se ela é maior que zero, se ela é positivo, significa que a energia final é maior. Por isso, a gente pode dizer que a energia interna do gás aumenta. Já se esse ΔU é menor que zero, lembrando, ΔU, energia final menos energia inicial, se ele é menor que zero, ele é um número negativo. Então, significa que a energia inicial foi maior do que a energia final. Então, a energia interna do gás diminuiu, ele perdeu energia. Já se esse ΔU for igual a zero e também, a variação da temperatura foi igual a zero, significa que a energia interna do gás permaneceu constante. Ou seja, se a energia final menos a energia inicial deu zero, é porque elas duas tinham o mesmo valor. Ou seja, não mudou a energia interna do gás, permaneceu constante. Outra importantíssima também para vocês é essa lei zero da termodinâmica. Ela nos afirma que todos os corpos em contato térmico transferem calor entre si até que se atinja o equilíbrio térmico. Ou seja, se eu coloco dois corpos de temperaturas diferentes, claro, em contato, eles vão transferir o calor até que eles atinjam o equilíbrio térmico, até que eles fiquem com a mesma temperatura. Exercício 1. O nitrogênio é considerado um gás ideal quando está em condições normais de temperatura e pressão. Presta bem atenção, hein? Condições normais de temperatura e pressão. A gente tem que saber quais são essas condições. Dado uma massa igual a 2 kg por metros cúbicos, determine a massa de 10 litros de nitrogênio, a pressão de 700 ml de mercúrio e a 40 graus Celsius. E agora, como é que a gente resolve? Vamos lá. Quando ele fala que o sistema está em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem que saber que a pressão normal é 760 milímetros de mercúrio, a temperatura normal é 273 Kelvin e a informação que ele deu aí foi essa massa igual a 2 kg por metro cúbico, né? Então, isso foram os nossos dados iniciais. Lembrando que a pressão e a temperatura a gente tinha que saber quando ele falava que o gás estava em condições normais de temperatura e pressão. A gente tem que meio que decorar isso daí. E a situação 2, ele falou que o gás ia estar a uma temperatura de 40 graus Celsius. Lembrar de transformar os Celsius para Kelvin. Se vocês não sabem, voltem umas aulinhas que a gente explicou, porque essa fórmula a gente usa a temperatura sempre em Kelvin, certo? E o volume 2, 10 litros, não foi isso? Pressão 2 ele também forneceu, que foi 700 milímetros de mercúrio. Para calcular a pergunta que ele está fazendo para a gente vai usar aquela primeira fórmula que eu mostrei lá, que relacionava a situação, as condições do gás antes da transformação e a situação do gás depois da transformação. Então, vai ser P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. A gente vai substituir os dados que a gente tem, que a gente já anotou aqui do lado,
e fazer as contas. Então, pressão 1, 760 vezes V1, que a gente não sabe, né? Sobre 273 igual a 700 vezes 10 sobre 313. Fazendo as contas, a gente vai chegar que o volume 1 é 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Bom, então agora a gente vai calcular a massa específica do nitrogênio, que foi o que ele deu na questão. Também pode ser chamada de densidade, tá, gente? Então, essa massa específica é igual a massa sobre o volume. Então, ele deu na questão que era 2, né? Tá ali nos dados, igual a massa, que é o que a gente quer descobrir, sobre o volume que a gente achou anteriormente, 8 vezes 10 a menos 3. Faz o meio pelos extremos e a gente vai chegar que a massa é de 0,016 quilogramas. Exercício 2. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Essa é moleza. O detalhe dela é porque ela é literal, né? A gente vai fazer usando só as letras aqui para representar. Mas vamos lá. Certo. Os dados que a gente tem, que é inicialmente está com a temperatura 200 Kelvin, então T1 igual a 200. O volume 2 tem que ser igual a 2 vezes o volume 1, porque ele quer que o volume duplique no final. Então, o volume 2 tem que ser 2 vezes o valor do volume 1. E ele também quer que a pressão duplique. Então, a pressão 2 vai ser 2 vezes a pressão 1. Jogando naquela fórmula, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, a gente vai substituir os valores. Então, a P1 é P1, V1 é V1, temperatura 1 ele deu, que é 200, igual. Quem é P2? Aqui nos nossos dados a gente anotou que é 2 vezes P1. Então, é 2P1 vezes quem é V2, 2V1 sobre T2. Meio pelos extremos. Depois de meio pelos extremos, a gente vai isolar o T2 e chegamos a 800 Kelvin. Alternativa D. Agora vamos para o exercício 3. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, de A para B, de B para C e de C para A, conforme o diagrama pressão-volume apresentado na figura. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: 1. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Vamos olhar. Bom, o ciclo A de A para B e de B para C e de C para A. Ele está perguntando se o trabalho total realizado nesse ciclo é nulo. Não é nulo, na verdade ele é negativo, porque tá vendo que ele está acontecendo no sentido anti-horário? Então, ele está acontecendo no sentido anti-horário e está fechado. Isso significa que o valor da área entre eles corresponde justamente ao trabalho realizado. E como está no sentido anti-horário, é negativo. E eu acabei de mostrar pra vocês aqui o final, né? A resposta, mas o que vale é vocês entenderem. Vamos lá. Voltando. 2. A energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. Energia interna. Bom, energia interna, a pressão e o volume são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu aumento uma, eu vou aumentar a outra. Se eu diminuo uma, eu diminuo a outra. Logo, verdadeira. Questão alternativa 3. Durante a transformação de A para B, o gás recebe calor e realiza trabalho. De A para B, se vocês repararem, ele está na mesma pressão. Se você olhar ali, ó, o eixinho da pressão, o eixo vertical, o valor de A e o valor de B correspondem à mesma pressão. Só que se você olhar no eixo horizontal, que é o do volume, o volume em A é menor do que o volume em B. Então, eles estão a pressão constante, só que o volume em A é menor do que o volume em B. Então, aumentou, né? Quando ele foi para B o volume, se ele aumentou de volume indo para B, ele teve que se expandir. Para se expandir, ele precisa receber calor. Então, quando ele se expande, ele realiza trabalho positivo e sim, recebeu calor. Então, a alternativa falsa é apenas a 1, então a letra que representa as alternativas verdadeiras é a letra E. Alternativas 2 e 3. Último exercício, exercício 4. A variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica, pressão constante, né, foi igual a 1.200 joules.
Se o gás ficou submetido a uma pressão de 500 N por metro quadrado e a quantidade de energia que recebeu do ambiente foi igual a 2.000 joules, então a variação de volume sofrida pelo gás durante esse processo foi D. Ele está perguntando variação de volume. Então vamos lá. Lembrando que transformação isobárica é quando ocorre a pressão constante. Como ela ocorre a pressão constante e a nossa primeira lei da termodinâmica ela não relaciona diretamente, né, a pressão, a gente vai continuar com ela da mesma forma. Delta U igual a Q menos T. Só que T, a gente também pode escrever ele como a pressão vezes a variação de volume, né? É o trabalho. Vocês devem ter visto em aulas anteriores. Dessa forma, é só a gente jogar os valores dentro da fórmula e a gente encontra. Ele disse que a variação de energia foi de 1.200, a gente coloca aí 1.200 igual. A quantidade de calor que recebeu do ambiente foi 2.000, a gente coloca aí, menos o nosso valor de T. Quem foi T? Pressão vezes variação de volume. Ele falou ali pra gente que a pressão era de 50, não foi? Newton por metro quadrado. Vezes a variação de volume, que é justamente o que a gente quer descobrir. Basta isolar o ΔV e a gente vai encontrar 16 metros cúbicos. Alternativa letra D. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente e esperamos que tenha sido muito proveitosa e que todos vocês estejam bem. Fiquem em casa se puder e até a próxima.